Anvisa emitiu um alerta sobre um superfungo que foi identificado em uma amostra de catéter de um paciente internado na UTI adulto na Bahia. Se confirmado, esse será o primeiro caso positivo aqui no Brasil de Candida auris, o fungo resistente a medicamentos responsável por infecções hospitalares e que, segundo a Anvisa, apresenta uma ameaça à saúde pública. Para entender um pouco mais sobre o superfungo, nós conversamos com o médico imunologista Marcelo Bossuar. Acompanhe a entrevista. O país, então, está em alerta, né? A Anvisa até emitiu o primeiro alerta sobre esse caso de superfungo, que é a Candida auris. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o porquê, né, que é tão preocupante essa suspeita desse fungo aqui no Brasil. A Cândida, é importante que todos entendam que a Cândida, em geral, ela já é uma companheira nossa, da humanidade, já há milhões de anos, né? Porque justamente nós temos vários tipos de espécies de Cândida e quando a gente nasce, no momento do nosso nascimento, a gente já é colonizado através da flora da mãe com a Cândida albicans, a Cândida sp. E essa Cândida, ela, quando está em harmonia com o organismo, ela não causa doença, ela não causa nada assim mais grave. Porém, nesse momento, nós estamos vivendo realmente uma mutação dessa Cândida, onde foi formada uma nova cepa, Candida auris, e essa Candida auris, por sua vez, ela acaba causando uma doença muito mais grave do que aquelas doenças causadas pelas suas precedentes, né? pelas suas cepas precedentes, que eram doenças mais simples, doenças que acometiam mais a região da pele. A mulher costuma ter candidíase, chamada candidíase vaginal. O homem também, na região inguinal, ele costuma ter umas lesões avermelhadas que coçam bastante, na região da virilha, onde você justamente tem aquela região de dobra que soa muito. Essas lesões avermelhadas que coçam bastante, que muitas das vezes secretam um líquido meio esbranquiçado, que suja até a roupa íntima da pessoa. Ou seja, a Cândida ela já causa algum tipo de doença já há muito tempo, principalmente quando ela está em desequilíbrio com o organismo. Mas, realmente, essa mutação é uma mutação que nos preocupa, porque é uma mutação que leva a um quadro grave, a chamada micose sistêmica. E essa micose sistêmica, ela realmente pode atingir pessoas imunodeprimidas, pessoas em situações de vulnerabilidade, principalmente aqueles que estão internados em CTI, em unidade fechada, em centros de tratamento intensivo hospitalares. Então, é algo realmente muito difícil para o momento que nós estamos vivendo, porque é um momento onde o Brasil vive uma segunda onda do Covid-19. Muitas pessoas estão necessitando de atendimento em centros de tratamento intensivo e sabemos que o Covid-19 ele pode complicar por dois fatores. Pela resposta exacerbada que o seu organismo dá ao vírus, ou seja, às vezes o vírus nem mais está presente, mas permanece aquela resposta imunológica exacerbada, chamada tempestade de citocinas, que causa a lesão do tecido, que machuca os órgãos do organismo e leva, inclusive, o paciente à sepse e também às infecções oportunistas, as infecções secundárias. E sabemos que, além das bactérias, além das pneumonias bacterianas, sejam nosocomiais, hospitalares ou comunitárias, o fungo é um importante fator de infecção oportunista, podendo sucumbir à vida de um paciente internado na unidade fechada no CTI. Então, realmente é algo muito complicado que precisamos ter o máximo de atenção no momento. Agora, esse fungo, existe essa grande preocupação, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque ele é um fungo altamente resistente a medicamentos, né? Ou seja, é difícil de combater. O grande problema é que ele é resistente às três principais classes de medicamentos que combatem os fungos, e uma dessas classes é a que combateria mais especificamente esse fungo, e mesmo assim você não consegue ter uma resposta adequada. Além disso, o problema também desse fungo é que você não consegue identificá-lo adequadamente. Ele se parece muito com fungos inócuos, com fungos realmente que não causaria nenhum tipo de problema. E o terceiro fator complicante é que boa parte dos pacientes que contraem o fungo não desenvolve sintomas, ou seja, são portadores assintomáticos e podem ser portadores assintomáticos durante um bom período, durante bastante tempo, indefinidamente, inclusive, e podem transmitir para pessoas que tenham
algum tipo de deficiência do sistema imunológico e possam contrair esse fungo e causar uma doença extremamente grave. Então, assim, é uma doença traiçoeira, mas não é para todos nós nos apavorarmos agora, nesse momento, porque essa doença já existe desde 2010, ela foi identificada na Coreia do Sul e depois estudada muito no Japão, onde conseguiu se isolar esse fungo no pavilhão auditivo de pessoas assintomáticas ou pessoas assim com sintomas simples de otites de repetição. Então, ela já existe desde 2010 e, infelizmente, ela está avançando no mundo, principalmente a nível hospitalar. Mas no Brasil nós tivemos um caso somente confirmado, que foi o caso da Bahia, e certamente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está tomando todas as medidas de precaução para que isso não se espalhe. Isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, né? A Anvisa emitiu esse alerta. Quais são os protocolos? O que é preciso fazer justamente para que isso não aconteça? Para esse fungo não se espalhar? Ou quais são as medidas, né, de controle, de prevenção? A tendência é que isso não vire uma epidemia como o Covid-19, né? Para todas as pessoas pensarem assim, meu Deus, vai mais um germe que vai causar uma pandemia e vai tirar o nosso sossego como o Covid-19 está tirando. Não, não é isso. Ela basicamente vai ficar restrita a nível hospitalar e, infelizmente, vai atingir aqueles mais vulneráveis, aqueles que precisarão realmente de unidade fechada de CTI. Então, é importante nós deixarmos claro isso para não causar um pânico na população, para a população ficar mais ainda preocupada com uma nova pandemia. Não é isso. É mais a nível hospitalar, porque ela já existe há 10 anos e ela tem se comportado realmente a nível nosocomial, a nível de infecção hospitalar. Agora, as precauções são no ambiente hospitalar e aqueles também que frequentam esporadicamente o ambiente hospitalar. Não é só o profissional de saúde, não. Ou seja, a partir do momento que você identifica o paciente com infecção, a primeira medida a ser feita é o isolamento desse paciente. Ele precisa ser isolado e toda a equipe de saúde multidisciplinar, ela precisa estar aparamentada, ela precisa estar utilizando os equipamentos de proteção individual que devem ser descartados logo após a abordagem àquele paciente. Uma outra situação também é o visitante, ou seja, se você vai fazer a visita de um parente próximo, de um ente querido, de um amigo no hospital, e você realmente quer ter aquele contato mais próximo dele para dar aquela força, né? Aquela força moral para aquele seu ente querido, você primeiro não deve tocar ou evitar tocar os objetos do hospital, tá? Maçanetas ou até corrimãos, ou seja, objetos realmente que possam conter o fungo e, principalmente, em nenhuma hipótese, cumprimentar fisicamente as pessoas que estiverem no hospital, porque elas podem transmitir esse fungo para você e você portar esse fungo e nem perceber que está portando e transmitindo para a comunidade em geral e atingindo principalmente as pessoas imunodeprimidas e imunodeficientes. Então, é isso que tem que ser feito. E se você entrou em contato antes com esse paciente que confirmou o diagnóstico, é muito importante procurar o atendimento da vigilância sanitária do seu município ou do seu estado para receber orientações, que certamente um isolamento será solicitado para que você fique isolado e profissionais de saúde qualificados, específicos para a área de infectologia, eles possam escanear o seu corpo, eles possam analisar detalhadamente se você é portador do fungo e, se você for, iniciar um tratamento preventivo para que você consiga eliminar esse fungo com mais facilidade. A gente sabe que pode ser fatal, né? Ele levou aí, de acordo com alguns estudos, de 30% a 60% dos pacientes à morte, mas existe uma forma de reverter esse quadro quando ele é identificado, diagnosticado? 30% a 60% dos pacientes internados em estado crítico, né? A partir do momento que eles são contaminados, eles vêm ao óbito. Não é 30% a 60% dos pacientes que não estão internados em unidade fechada. Então é importante para não causar pânico na população, né? Mas, certamente, existem formas de se reverter a utilização de medicações antifúngicas, as mais potentes. Infelizmente, o fungo ele é altamente resistente em geral, né? É difícil você tratar uma infecção fúngica, uma micose pulmonar, por exemplo, uma histoplasmose, que é transmitida pelas fezes do morcego, como a criptococose, que é transmitida pelas fezes do pombo. Ou seja, a gente já sabe que, naturalmente, essas micoses pulmonares, essas micoses sistêmicas, porque elas atingem muito o pulmão, mas elas acabam atingindo também o corpo inteiro,
elas costumam ser muito agressivas e de difícil controle, né? Você, para tratar uma histoplasmose hoje, você precisa fazer todos os dias um antifúngico extremamente potente durante 6 meses a nível ambulatorial. Então, assim, não é brincadeira, né? Então, você imagina um fungo desse, multiresistente, um fungo que sofreu uma mutação, que não está respondendo adequadamente. Mas tem como reverter. O pessoal de CTI são grandes heróis, são pessoas que realmente conseguem fazer milagres, né, usando a ciência e, consequentemente, muitos pacientes ali conseguem sair do quadro clínico a partir do momento que são bem vistos por esses médicos ilustres aí que trabalham nas unidades fechadas, nas unidades de tratamento intensivo. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado aqui na programação do HIT Notícias. A gente se vê.